Caras, aqui é o Jack e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos, né, aqui na Homens Fortes, número 117, tá bom? Eu quero falar para vocês, você já deve estar vendo o tema aí, o nome dessa aula, o nome desse sermão, aula, o que você quiser chamar, dessa fala, palestra, pare de se esconder. Pare de se esconder. Bom, como pastor, um dos maiores desafios para pastorear o povo de Deus, o rebanho do Senhor, é encontrar pessoas que queiram fazer a obra de Deus. Encontrar essas pessoas é ver pessoas dispostas a trabalharem, principalmente homens. Uma das razões porque eu comecei a trabalhar com homens, ou na verdade a principal razão, é por causa da igreja. Você sabe disso. Me dirijo aqui nesse momento aos homens da nossa igreja que estão reunidos aí ouvindo. Eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui. Eu quero falar sobre Saul para vocês, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar, abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, 2 Samuel, fica ali em torno desses dois livros que nós vamos passear por esses dois livros aí. Bom, existe um provérbio, não apenas um provérbio, mas um costume antigo onde nós devemos falar bem de quem morreu. Eu me lembro que eu morava numa vila aqui em Porto Alegre e as pessoas tinham a mania de falar bem de todo mundo que morria. Daí um dia mataram um traficante na vila. E uma pessoa no enterro dizia assim, ele era tão bom, era uma pessoa tão boa. Uma vez disse que ia me dar um tiro na cabeça e me deu um tiro no pé. Ou seja, há uma ânsia no ser humano em falar bem das pessoas, quando elas morrem. Eu acredito que Davi ele faz isso em relação a Saul, um pouco por honra, porque Davi é um homem honrado, né? E nós vemos ele chamando Saul de valente. Em 2 Samuel, capítulo 1, no verso 19, verso 25 e o verso 27. Diz assim, a sua glória, ó Israel, foi morta sobre os montes, como caíram os valentes. Ele repete isso no verso 25, como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. E no verso 27 ele conclui, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Mas a pergunta é, será que Saul ele era um valente mesmo? Saul era um homem do Senhor? Né? Gruden vai dizer que provavelmente ele era um cristão fraco. Mas uma coisa nós sabemos, ele não serve de modelo para nós. Ele não serve como um modelo para nós. Algumas coisas eu gostaria de ilustrar para vocês aqui. Se eu fosse dar alguns pontos para um sermão aqui, esse aqui seria o ponto 0. Saul, ele era um gigante em estatura, mas um anão em caráter, pois ele vivia se escondendo. Grava isso. Ele era um anão porque ele vivia se escondendo. A estatura física dele era grande. 1 Samuel capítulo 10, do verso 23 ao verso 24, diz assim, então correram e o tiraram de lá. Ele ficou de pé no meio do povo e era mais alto dos ombros do que todos, além dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo, vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar, viva o rei! Ou seja, Saul tinha uma casca, Saul ele tinha uma boa imagem. Nós vivemos um período de imagem, um período plástico, um período onde as pessoas olham apenas o exterior. E no período bíblico nós vemos isso, Deus repreendendo o profeta Samuel quando foi ungir Davi. Deus olha o interior das pessoas, Deus olha o interior dos homens. E eu quero dizer isso para você. Você pode ter uma fala cristã, você pode ser um esperto, um espertalhão. Eu conheci pessoas assim. Elas falavam o que eu queria ouvir. O camarada era um podre, um imundo, um desgraçado. Chegava perto de mim, o Spurgeon, veja bem, João Calvino, Martinho Lutero. O cara começava a falar, ele entregava o que eu gostava de ouvir. Mas eu conhecia a índole dele. Ele tinha uma aparência, ele tinha uma casca. Saul é esse tipo de cara. Ele tem uma aparência de valente. Ele se destaca dos ombros para cima. Ele tem porte físico. Ele tem uma boa aparência física. Ele parece ser um homem forte. Parece ser o homem certo para fazer o que deveria acontecer. Eu pergunto para você. Você não é uma farsa? Você não esconde algo? Você nesse momento está reunido com os homens da igreja, reunido com os líderes, e você entrega o que eles querem ouvir. Você fala o que eles querem ouvir. Você fala com eles assuntos que você sabe que você vai ter retorno, que você vai ser amado, que você vai ser escolhido para ser um líder. Mas será que você é isso de verdade?
Você é isso de verdade, sim ou não? Esse é o ponto. Ponto zero aqui. Então, pare de se esconder. Pare de se esconder. Por que Saul se escondeu? Por que Saul se esconde durante toda a vida dele? Em primeiro lugar, Saul se escondeu para não aceitar responsabilidade. 1 Samuel capítulo 10, do verso 20 ao verso 24, olha o que diz a palavra. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre. E a família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu, ele está escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse ao povo, vocês estão vendo a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar, viva o rei. Veja, Samuel, ele faz um sorteio. Aparece, o sorteio cai na tribo de Benjamim, depois na família de Matre, e depois cai sobre Saul. Veja, quando nós olhamos para isso, o natural seria que Saul estivesse de pé, pronto para ser apresentado ao povo. Mas não, ele não está disposto, ele está escondido no meio da bagagem de todo o povo. O povo chegava de viagem e colocava a bagagem no local, e lá está Saul, um homem alto, um homem forte, um homem com talvez braços fortes, pernas fortes, uma mentalidade boa, mas ele é um covarde. Ele está escondido. O que Saul está fazendo ali? É uma demonstração de falta de responsabilidade. Veja, G. Campbell dizia, se Deus chamou um homem para ser rei, ele não tem o direito de se esconder. Se Deus chamou um homem para ser rei, ele não pode se esconder. Se Deus chamou você para pastorear, você não pode se esconder. Se Deus chamou você para empreender, você não pode se esconder. Se Deus chamou você para ser pai, você não pode se esconder. Se Deus chamou você para casar, você não pode se esconder. Se Deus chamou você para ser um homem, você não pode escolher ser um rato. O que Saul estava fazendo ali, fugindo das suas responsabilidades, iguaizinhos muitos homens. Dentro da nossa igreja, quantos homens nós temos que poderiam estar avançando, poderiam estar fazendo, poderiam estar dando um retorno maior, poderiam estar liderando GCs, poderiam estar sendo melhores maridos, poderiam estar sendo melhores pais, melhores funcionários, empreendendo, mas não estão fazendo. Por quê? Porque eles se escondem. Por que eles se escondem? Porque eles não querem responsabilidade, eles não querem o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas eles querem as bênçãos da unção de Deus. Em primeiro lugar, ele se escondeu para não aceitar responsabilidades. Você conhece alguém irresponsável? Você conhece um homem que não aceita responsabilidades? Que se esconde? Você conhece isso? Você vê isso? Você enxerga isso? Você contempla isso? Ou você é esse homem? Ou você é esse cara irresponsável? Você está se escondendo? Colocando a culpa na tua mulher? Eu não posso me envolver muito porque a minha esposa... Em primeiro lugar, ele se escondeu para não aceitar responsabilidades. Em segundo, Saul se escondeu para não ter de prestar contas de seus erros. Eu vou repetir isso aqui. Saul se escondeu para não ter de prestar conta de seus erros. À medida que nós vamos lendo a vida de Saul, a gente vai vendo que Saul desobedeceu a Deus várias vezes. Várias vezes. E depois ele se justificava. Ele não confessava o pecado dele e pedia perdão. Não, ele se justificava. Veja, em 1 Samuel, capítulo 13, ele ficou impaciente quando ele aguardava a chegada de Samuel para oferecer um sacrifício. Ele estava impaciente, Samuel não chegava. Então ele foi lá e ele mesmo fez o sacrifício. E ele culpou quem? Quem que ele culpou? Ele culpou Samuel. Porque ele disse que Samuel estava atrasado.
Ou seja, ele não se submete, ele não age de uma forma assim, poxa, eu não sou rei, eu não sou sacerdote, eu não posso estar tomando esse ofício. Ninguém toma essa honra para si, disse o escritor aos Hebreus. Ninguém pode tomar essa honra para si. Eu não tenho o direito de fazer isso, eu não tenho dever, Deus não me chamou para isso, eu não devo fazer isso, mas não. Ele mete os pés pelas mãos e ao invés de se humilhar, o que ele faz? Ele coloca a culpa em Samuel. Em 1 Samuel capítulo 14, 1 Samuel capítulo 14, Saul faz um juramento precipitado, um juramento de tolo. E ele fala o quê? Nenhum homem vai comer, nenhum homem vai fazer, se até tal hora não acontecer tal coisa. O que ocorre? Jonathan, seu filho, quase foi morto por causa desse voto de tolo. Os homens estavam com fome, os homens estavam cansados, os homens estavam exaustos, e Saul está fazendo juramento de tolo. E ele não se humilha, ele não pede perdão, ele não age de forma correta. Então ele se esconde para não prestar conta dos seus erros. Iguais uns aqui. Iguais a alguns de vocês. Que não prestam contas, ou prestam contas pela metade. Entregam mentiras de prestação de contas. Você se esconde. 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, aí nós vamos para 1 Samuel 15. Ele não obedece o Senhor, Deus mandou ele matar o rei Agag. Aí ele não mata o rei Agag, ele não dizima as ovelhas, os bois do inimigo. Aí Samuel pergunta, cara, que barulho é esse que eu estou ouvindo? O que ele fala? O povo salvou o melhor e destruiu o que era desprezível. Naquela situação, Deus mandou destruir tudo. Era tudo anátema, separado, santificado para a destruição. Ele não dizima, ele não faz. Aí Deus confrontou ele. Veja, deixa eu dizer uma coisa. Todas as vezes que Deus mandar destruir é para destruir. Todas as vezes que Deus mandar você destruir algum ato, alguma coisa que leva você a pecar, você tem que destruir. Deus mandou ele destruir o rei Agag. Eu vou destruir um rei. Não. Nós estamos na nova aliança. O que isso tem a ver com você hoje? Você tem que destruir o seu pecado. Você tem que destruir tudo aquilo que leva você a pecar. E não, mas eu vou salvar essa parte, e você racionaliza e você não faz o que Deus mandou você fazer. Você não obedece. Essa justificativa de Saul custou o reino. Ele se torna paranoico com Davi. Ele acha que Davi está perseguindo ele. Ele mata as famílias sacerdotais em Nob, porque o sumo sacerdote deu pão do santuário para os homens de Davi. E Saul começa a se tornar mentiroso e assassino, igual o diabo. Homens que se escondem, se satanizam. Homens que se escondem, inevitavelmente, eles vão se tornando parecidos com o diabo. Você está prestando contas dos seus erros? Você está jogando limpo sobre os seus pecados? Você está jogando limpo sobre quem você é? Você está abrindo o peito, procurando ajuda? Ou você tem se escondido disso? Quantas pessoas não se juntam à nossa igreja porque não querem ser confrontadas? Quantas pessoas vibram pela internet, amam o nosso trabalho, mas não se juntam a nós porque não querem confronto? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão fazendo isso? Segundo, então, ele se esconde para não ter de prestar contas. Em primeiro lugar, Saul se escondeu para não aceitar a responsabilidade. Em segundo, ele se esconde para não prestar conta das porcarias que ele fez. Terceiro e último, ele se esconde para não enfrentar a realidade. E eu tenho falado isso muitas vezes. Um dos grandes desafios do mundo dos nossos dias é que precisamos enfrentar a realidade, o mundo real. Saul, em 1 Samuel capítulo 28, que é o famigerado capítulo onde ele consulta aquela necromante. Né? Ele vai consultar aquela mulher que consultava os mortos. E é uma grande discussão, cara, as pessoas têm a sua opinião, né? Para mim, não foi Samuel que subiu, mas esse não é o ponto aqui.
O meu ponto não é quem subiu ali dos mortos. O meu ponto para mim foi um demônio. Mas esse não é o ponto do que eu quero falar. E eu gostaria muito que essa não fosse a discussão de vocês. Porque é uma probabilidade muito grande de nós discutirmos um assunto periférico e não trabalharmos em algo que envolve o nosso pecado. Então esse não é o ponto. Não importa o que você crê no que eu vou falar aqui. Você vai entender isso. Saul não estava recebendo nenhuma resposta do Senhor. No capítulo 28, é por isso que ele vai procurar essa necromante, essa pitonisa de Endor. Ele deveria saber disso. A Bíblia diz no Salmo 66, o verso 18, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Se eu permitir que o pecado fique presente no meu coração, se eu aprovar, se eu não tomar nenhuma atitude contra o pecado, o Senhor vai deixar de me ouvir. Então, a Bíblia diz que Saul se veste com outras roupas, ele se disfarça, ele consulta uma feiticeira, das quais eu creio que recebeu ordens do diabo. Mas se você pensa diferente, você vai entender que não é o ponto aqui. Só que assim, Saul se disfarçou, sim ou não? Você pode pensar que sim. O texto mostra, ele se disfarçou. Mas o que está ocorrendo aqui é muito louco, porque esse disfarce, ele não é algo que não revela quem ele é. Ele viveu uma vida toda de disfarce, se escondendo dos pecados dele, se escondendo de confessar os seus pecados e crimes, se escondendo de ser um rei, de fazer o que Deus havia mandado ele fazer. E ao se esconder, se disfarçar, ele está revelando quem de fato ele é. Ele foi um farsante a vida toda. A maior parte do seu reinado é um reinado de farsa. Iguais a alguns de vocês. Samuel disse, ali, o texto fala que Samuel sobe, né? Eu creio que o Samuel que está sendo dito ali é um espírito demoníaco, mas, volto a dizer, não é o ponto. O texto fala que Samuel diz o quê? Que ele estaria morto no outro dia. Não ocorre isso. Ele não morre no outro dia. Essa é uma das razões porque eu acredito que não era Samuel. A profecia de Samuel, a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra. Ali não ocorre exatamente como aquele espírito falou. Mas esse não é o ponto. Por quê? Se ele acreditava, uma coisa você vai concordar comigo. Saul acreditava que aquele espírito que subiu ali era Samuel. Sendo ou não, Saul acreditava. Agora notem esse ponto aqui. Isso aqui é crucial. Aquele espírito diz para ele, 1 Samuel 28, 19, o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Isso não ocorreu um dia depois, mas isso ocorreu. Saul, ouvindo essa palavra desse espírito, acreditando que era Samuel, sabendo que o exército perderia a batalha e que ele morreria, que seria todo mundo dizimado, mesmo assim ele conduziu aqueles homens para a derrota. Ele não se preocupa. Ele não tem preocupação alguma. Você entende que não importa se era ou não nesse momento. Saul acreditava que era. E ele não se preocupa com o seu exército. Ele não se preocupa com o próximo. Ele não lidera para o outro. Ele é um egoísta. E pessoas que se escondem são egoístas. Por que você se esconde da obra de Deus? Porque você é um egoísta. Você só pensa em você. Por que muitos homens da nossa igreja não lideram um GC? Porque são egoístas. Só pensam neles. Você tem maturidade, teologia, unção para cuidar, pastorear, mas você não faz isso porque você só pensa em você. 1 Samuel 31, do verso 1 ao verso de número 6. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul.
A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram, juntamente naquele dia, Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Veja, Deus nunca pretendeu que Saul estabelecesse uma dinastia. Não era do propósito de Deus. Deus havia dito em Gênesis capítulo 49 que essa dinastia, ela viria de Davi. Deus já havia ungido Davi. Ok? Só que uma coisa, a queda de Saul nos deixa claro. Apocalipse 3:11 diz: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A vida, o ministério de Saul começa como um gigante e ele termina como um homem morto, caído ao chão. Do mesmo jeito que Sansão, Ló, Judas e Demas. Ele começou bem, mas a sua vida acabou mal. 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Você está de pé? Você está servindo o Senhor? Você está servindo a Deus? Você tem prestado atenção ao que tem ocorrido na tua vida? A questão não é como você começou. A questão é como você vai acabar. O dia mais importante do teu casamento não é o primeiro dia. Não é o dia da festa, é o dia do encerramento. Você encerra seu casamento aonde? Em um funeral ou em um tribunal? Qual vai ser o seu último dia na igreja? Excomungado? Ou sendo lembrado pelos irmãos como um homem que serviu ao Senhor até o último dia da sua vida? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Pare de se esconder. Ou eu não sei o que vai acontecer com você. Se você continuar se escondendo, você inevitavelmente acabará como Saul. Gostaria muito que vocês conversassem sobre isso. Que vocês conversassem sobre em que áreas da sua vida você está se escondendo. E que os líderes dos GCs dissessem com coragem e ousadia: eu vejo que tu está te escondendo em determinada área. E o Senhor Deus quer te arrancar daí hoje. Pai, eu peço a tua graça sobre a vida desses homens. Peço o teu poder. Que o Senhor Deus arranque eles. Arranque eles dessa situação cômoda que o diabo quer que eles estejam. Que o Senhor traga eles para o desconforto. Para o terreno da responsabilidade. Para o desconfortável terreno da fé. Aonde caminhamos por vista. Onde caminhamos por fé e não por vista. Aonde não nos apoiamos no que vemos, mas nos apoiamos no que cremos. Arranque esses homens. Faça uma obra poderosa. Que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a tua vida, cara. Até a semana que vem. Fique com Jesus. Valeu.